compreender as 5 dimensões propostas pelo grupo de pesquisa da professora Madel Luzzi, que a gente chama de racionalidades médicas, pode nos ajudar a entender como que uma medicina se estrutura. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Bela Rodrigues, esse aqui é o canal da Docicina, que é o nosso espaço de partilha de terapias integrativas, conhecimento védico, ocultismo, astrologia e todas essas coisas que nos colocam em harmonia com o pulso cósmico. E nessa série daqui a gente está falando de Ayurveda, como é que ele se estrutura no Brasil, qual é a regulamentação, se pode ou se não pode fazer Ayurveda no Brasil. E nesse vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre quais são as 5 dimensões do Ayurveda, né, para que a gente possa considerar isso uma medicina. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a fisiologia, que é o funcionamento do corpo, que ele é baseado na compreensão dos doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, que são os doshas do corpo, Rajas e Tamas, que são os doshas da mente. E esses 5 doshas e a combinação desses 5 doshas é única para cada corpo, para cada pessoa, e os seus desequilíbrios podem variar dentro desse. Então, a Prakruti, né, a forma estrutural do corpo de uma pessoa, pode ter, provavelmente terá, diferentes quantidades desses doshas e os desequilíbrios possíveis para a pessoa, porque dentro do entendimento do Ayurveda a gente não trabalha a partir da doença, a gente já trabalha a partir da pessoa que está manifestando aquela doença, e a gente vai também estabelecer os nossos métodos de cura, os nossos métodos de reequilíbrio a partir do que a pessoa demanda, da sua constituição única e das manifestações e afecções que ela está apresentando enquanto desequilíbrio. E agora eu vou falar um pouco sobre como é que o Ayurveda compreende a morfologia, ou o que a gente chama de datos. Para o entendimento do Ayurveda existem 7 datos. E esses dados eles têm uma forma não exatamente hierárquica, mas uma forma subsequente, digamos assim. Então, se você quer tá com um desequilíbrio no dosha número, sei lá, 4, você precisa trabalhar os 3 doshas, os 3 datos que vêm antes dele. Mal e porcamente, esses dados são traduzidos como tecidos, né? Então, muitas vezes você vai ver os terapeutas Ayurveda e as pessoas que falam de Ayurveda falando dos 7 tecidos. A tradução não é boa, porque não funciona exatamente como tecido, e aí eu já tô falando do meu lado bióloga, eu sou uma bióloga, e eu não consigo, né, falar tecido, porque isso não é um tecido, né? É uma outra forma de compreensão da morfologia. Mas só para facilitar a nossa vida, são 7 dados, né? O primeiro de todos os dados é o Rasa Dato. Esse rasa, ele também mal e porcamente traduzido como tecido plasmático, é mais como se a gente compreendesse o interstício celular. Aquela água, vamos lá para a aula de biologia, a gente respira e todo mundo volta para o ensino médio. O líquido que banha todas as células do nosso corpo. Esse líquido é o primeiro que precisa ser alimentado para que a gente possa alimentar todas as células do corpo. Então, o tecido rasa é o primeiro tecido que precisa ser nutrido, porque ele é o tecido responsável pela nutrição dos outros tecidos. Dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas, né? O segundo dato, né, o segundo tecido, é o ractadato, que a gente pode traduzir mais ou menos como tecido sanguíneo, né, que seria mais tipo a parte vermelha do sangue. Então, ele vai ser responsável pela oxigenação de todos os tecidos e por essa segunda nutrição, digamos assim. Depois vem o tecido mamsa, que é o tecido muscular, que esse é bem parecido com o nosso tecido muscular, e vocês compreendem que é o tecido que traz movimento para as articulações, que mantém a força física do nosso corpo. Depois veio o tecido adiposo, ou medadato, e aí é bem um tecido de lubrificação mesmo, tecido prioritariamente formado por gordura e que tem essa função de lubrificar. E ele lubrifica principalmente o próximo dato, que é o asti, ou ósseo. Esse tecido bastante vata é um tecido estrutural, né? É um tecido que forma os ossos, igualzinho na nossa compreensão lá das aulas de biologia. Depois vem o Madhya Dato, que é o tecido nervoso, que ele vai ser responsável pela condução de impulsos nervosos. E por último, mas não menos importante, é o Shukra Dato, que é o tecido responsável pela reprodução. Então ele vai ser masculino e feminino, mas é o último tecido que é alimentado quando a gente pensa nessa forma estruturada, né, de compreensão dos tecidos. E os datos, eles podem ser afetados pelo equilíbrio dos doshas ou desequilíbrio dos doshas. É exatamente em cima dos datos que os doshas agem. Então, um dosha se desequilibra e quando ele se desequilibra, ele desorganiza esses datos.
Então a gente precisa manter os doshas equilibrados para que a gente consiga ter os dados funcionando de uma forma é, saudável, né? De uma forma equilibrada para se refletir na saúde. O que a gente chama de metabolismo, dentro do entendimento da Ayurveda, é governado pelo que a gente chama de Agni. O Agni é o fogo do nosso templo, né? O fogo do altar do nosso templo. Tanto que no entendimento hinduísta, Agni é um deus. Ele é um deus do fogo. Ele é chamado de Agni Deva, que ele tem o poder de purificar tudo aquilo que ele toca. Então, todas as coisas que a gente traz, né, as oferendas que a gente faz para esse Deus, as coisas que a gente traz para comer, as coisas que a gente traz para dentro, porque para o Ayurveda a gente não digere só o que a gente come pela boca, mas o que a gente digere pelos 5 sentidos. Então, o que você está ouvindo, você tem que digerir, o que você está vendo, né, o que você está sentindo, o cheiro, o toque, tudo isso precisa ser digerido de alguma forma. E isso não é um entendimento muito estranho, já presta atenção, às vezes você fala, eu ainda não digeri muito bem aquela discussão. A discussão não foi pela boca, né? A discussão ela foi pela mente, ela entrou pela sua orelha, e aí você precisa digerir. É literalmente assim o entendimento do Ayurveda. Isso é mais do que uma metáfora. O nosso fogo digestivo, ele é realmente muito parecido com com uma chama. Ele é quente, aromático, leve, e ele é entendido desde o metabolismo grandão, quando a gente pensa no estômago, né, naquilo que a gente come precisa ser digerido, como também o metabolismo pequenininho que vai lá no ciclo de Krebs. Hoje esse vídeo tá total aula de biologia. No ciclo de Krebs, lá dentro das mitocôndrias acontecendo a transformação em ATP, também é responsabilidade do Agni. Então o Agni é considerado a inteligência que vai separar o que vem de fora e nos nutre do que precisa ser eliminado. Ele é a purificação, a inteligência primordial do nosso corpo, que, para o entendimento do Ayurveda, pode ser semelhante ao que a gente chama na nossa medicina contemporânea de metabolismo. Depois a gente tem que falar também de tratamento. Tratamento na compreensão da Ayurveda tem algumas vertentes, né? Então, tem tratamentos que você vai fazer para o corpo, tem tratamentos que você vai fazer para a mente, tem várias ferramentas possíveis, mas para simplificar um pouquinho eu vou falar do tratamento principal, que é o tratamento fitoterápico, né? Que a gente chama na Ayurveda de Dravyaguna, ou Dravyaguna. O Dravyaguna, ele é a transformação, o uso das plantas, e também no Ayurveda usa também minérios, usa sal, usa outras coisas oriundas de animais, como por exemplo o leite, né, para a preparação dos medicamentos e das substâncias de cura. E a diferença principal da fitoterapia Ayurveda para a fitoterapia da medicina contemporânea é que na fitoterapia Ayurveda a erva ela tem uma natureza individual e ela é prescrita para as pessoas de acordo com a natureza individual também da pessoa. Na nossa medicina a erva é para patologia, então sei lá, dor de estômago toma boldo. Para nossa medicina isso faz todo sentido. Mas dor de estômago para o Ayurveda pode ser um monte de outras coisas. Pode ser uma dor de estômago mais vata, mais pita, mais capa. Depende da pessoa. Que dor de estômago é essa? Que pessoa é essa que está com a dor de estômago? E aí sim você vai pensar na erva. Se é uma erva mais quente, se é uma erva mais fria. E as gunas, as qualidades que as ervas podem apresentar, são relacionadas primeiro ao seu sabor, ou seu rasa, a sua potência, que a gente chama de viria, então potência quente, potência fria, a sua ação específica, que é o trabalho da erva, né, que ela tem tipo um tropismo, né, um lugar que ela prefere, essa erva, ela prioritariamente vai agir no estômago, né. Tem uma ação pós-digestão, que a gente chama de vipaka, e tem a própria ação terapêutica dela, que é o karma, ou a ação para que ela principalmente age. Então, para que o vídeo não fique longo demais de novo, a gente vai parar por aqui. Hoje a aula de biologia foi, né, reinou aqui no nosso vídeo. Mas se você ficou com dúvidas, se você quer saber mais coisas, se você tem comentários para fazer, deixa aqui pra gente que a gente vai tentar ajudar, vai estudar, vai procurar, para que a nossa interação aconteça sempre cada vez melhor. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, manda esse vídeo pra galera. Ativa o sininho, a gente vai sempre deixar uns vídeos aí, talvez 1 por semana, 2 por semana, a gente ainda tá no processo de pensar sobre isso, mas sempre vai ter vídeos no canal e você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Beijinho!